Ele descerá dos céus com grande glória e poder, no séquito dos anjos e dos remidos, que virão com ele em glória. Isso vai ser não só notório, mas audivelmente notório. Mas ainda em quarto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será repentina. E como ele voltará? Primeiro, ele voltará pessoalmente. Lá em Atos capítulo 1, verso 9 a 11, quando os discípulos estavam olhando para as alturas, diante da ascensão do Senhor Jesus Cristo, o anjo aparece e pergunta para eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vi subir, voltará, descerá entre nuvens do mesmo jeito. Ele não mandará um arauto, ele pessoalmente virá. Será uma vinda pessoal. Mas a Bíblia diz que a sua vinda será também visível. Diz Apocalipse 1:7, que todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Será uma vinda notória, pública, absolutamente irrefutável. Mas em terceiro lugar, a vinda do Senhor Jesus Cristo será audível. Vai ser ao soar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo. Ele descerá dos céus com grande glória e poder, no séquito dos anjos e dos remidos, que virão com ele em glória. Isso vai ser não só notório, mas audivelmente notório. Mas ainda em quarto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será repentina. Diz o apóstolo Paulo que vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos. Vai ser, diz o Senhor Jesus Cristo, como um relâmpago que risca os céus do Oriente para o Ocidente. Vai ser com essa rapidez que o Filho do Homem descerá dos céus com grande glória e poder. Mas ainda, em quinto lugar, a vinda do Senhor Jesus Cristo será inesperada. Vai ser como ladrão de noite. Não vai ser um dia óbvio, vai ser um dia comum, como qualquer outro dia. E ele virá inesperadamente, quando os homens não estão aguardando e esperando que ele volte. Sexto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será também inescapável. É como uma mulher grávida que precisa dar à luz. E desta mesma maneira que uma mulher grávida vai dar à luz, inescapavelmente o Senhor Jesus Cristo virá. E virá para buscar a sua igreja, para reinar com ela para sempre e sempre e sempre. Sétimo e último lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será vitoriosa e gloriosa. Ele virá em glória, ele vai se assentar no seu trono, ele vai julgar as nações e ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e vai entregar o reino ao Deus e o Pai, para que ele seja tudo em todos. Então haverá novos céus e nova terra, e nós estaremos com ele, reinaremos com ele para sempre e sempre e sempre. Esta doutrina gloriosa, irmãos amados, entretanto, é uma doutrina que tem sido atacada frontalmente pelos ímpios, porque eles não gostam dessa doutrina, eles não gostam desta verdade, porque esta verdade diz que a história não está nas mãos dos homens, nem dos poderosos, nem dos sábios, nem dos cientistas. A rédea da história, ou as rédeas da história, o volante da história está nas mãos do Senhor, e é Ele quem vai consumar a história, e Ele quem vai julgar as nações. Então, Pedro vai tratar deste assunto. Eu peço que você, com a Bíblia aberta comigo, considere este assunto. Primeira coisa que Pedro começa dizendo é o seguinte: amados, esta é a segunda epístola que vos escrevo. Claro, a primeira nós temos aí na nossa Bíblia, então é a segunda mesmo, e essa que você está lendo comigo. Em ambas, diz ele, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, Pedro me dá um descanso muito enorme no coração.
está dizendo o seguinte: quando você vier para a igreja, não venha toda vez que você vier com a expectativa de que o pastor vai pregar coisa inédita. Não vai. O pastor vai pregar para você aquilo que você já sabe. Vamos recordar aquilo que nós já sabemos. Nós vamos trazer à memória esclarecida de vocês aquilo que vocês já têm conhecimento. Verdades que precisam ser ditas e repetidas, e repetidas, e repetidas, e repetidas de novo. O que Pedro vai nos informar, no versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui é que essa doutrina da segunda vinda de Cristo não é nova, não é inédita. Ele não está criando isso, ele não está inventando isso. Ele está ancorado naquilo que os profetas pregaram sobre a segunda vinda de Cristo. Os profetas trataram deste assunto, mais do que da primeira vinda. O que ele está dizendo aqui é que o Senhor Jesus Cristo também, enquanto aqui esteve, ensinou sobre a sua segunda vinda. É só você perceber o chamado sermão profético de Jesus, que está em Mateus 24 e 25. Onde ele diz que, quando perguntado para ele: mas Senhor, quando acontecerá essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ele diz: vede que ninguém vos engane. Haverá guerras, rumores de guerras, haverá terremotos, pestilências, o amor de muitos se esfriarão, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Mas também esta verdade gloriosa foi pregada pelos apóstolos. O apóstolo Paulo trata dessa matéria, o apóstolo Pedro trata dessa matéria, o apóstolo João trata dessa matéria, e este assunto está fartamente trabalhado pelos profetas, pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é o seguinte: há uma unidade das Escrituras. Nunca aceite essa ideia que alguns querem levantar aí: o Deus do Velho Testamento é um Deus irado, é o Deus da guerra. O Deus do Novo Testamento é o Deus de amor e o Deus de graça. Pedro, não. O Velho Testamento e o Novo Testamento estão unidos com o mesmo propósito, tratando das mesmas verdades. Aqui no Velho é um botão, aqui no Novo é o fruto maravilhoso e doce da graça. Mas a palavra de Deus é una, quando se trata, sobretudo, da segunda vinda de Cristo. Então, vejam comigo, por gentileza, no versículo 3, que ele começa então a mostrar porque os ímpios não gostam desta mensagem, e eles querem destruir esta mensagem. Olha o que está acontecendo, verso 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Primeira coisa que Pedro está dizendo é o seguinte: os falsos mestres virão quando? Nos últimos dias. O que são os últimos dias? Isso é um termo técnico. Não são os últimos dias que vão preceder imediatamente a segunda vinda de Cristo, mas últimos dias é um período que abrange da primeira à segunda vinda. Nós já estamos nos últimos dias. E é por isso que o primeiro sinal que Jesus Cristo disse que deveríamos observar com respeito à sua segunda vinda: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres. Agora, a primeira coisa que o que Pedro está nos informando é o seguinte: se a doutrina está errada, a vida está errada. O verso 3 diz que eles vêm